Vamos lá, o tema nessa noite, eu quero trazer aqui uma palavra para vocês. E o tema é assim na terra como no céu. Aleluia! Todas as vezes a minha oração é sempre: Espírito Santo, me inclua nos teus planos. Em todos os cultos em que eu chego aqui na igreja, eu falo: Espírito Santo, me inclua nos seus planos. Que venha o seu reino sobre nós. Nós temos vivido aqui na Lagoinha Tampa dias proféticos. Nós temos vivido literalmente o sobrenatural na nossa casa. Temos visto e tocado no sobrenatural. Quem pode dizer um amém? Nós temos sentido a presença de Deus de forma palpável. A minha oração é: Espírito Santo, nós somos gratos por tudo isso, mas nós queremos mais. Nós queremos mais, nós queremos ir mais profundo, nós queremos mergulhar mais. E quando o Senhor nos direcionou para que essa noite fosse um culto profético, eu falei: mas Deus, mas a gente já está vivendo. Nós já estamos nessa atmosfera. Uma janela aberta já está sobre nós. Mas o Senhor diz: você não quer mais? Aquele que quer mais, ele se posiciona para receber do mais. Aquele que tem sede, ele vai à fonte de águas vivas para beber das águas. Então, se hoje você está aqui, é porque você quer mais de Deus. E eu quero trazer aqui para vocês o que está em Mateus 6, de 9 a 10. A oração que Jesus nos ensinou, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Talvez você diz: mas eu não sei orar. Ore o Pai Nosso. Pai Nosso, Ele está no céu. O céu só é céu porque Deus está lá. O céu só é céu porque o Pai está lá. E como que eu vou clamar para que a realidade do céu venha sobre a terra? Primeiro eu tenho que conhecer qual é a realidade do céu. A primeira realidade do céu, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que o céu só é céu porque Deus está lá. Porque a presença de Deus está no céu. Isaías 66:1 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Salmos 11:4 diz: e o Senhor está no santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Então a primeira realidade é a presença de Deus. Como igreja, nós entendemos que existem várias formas das pessoas virem à igreja. Como Lagoinha, nós somos a igreja da parede preta. Nós somos a igreja do som alto. E nós temos uma mídia muito boa. E as pessoas são atraídas para essa igreja, mas só permanece porque a presença está nessa casa. As pessoas, elas podem ser atraídas sim por aquilo que fazemos, mas só permanecem porque a presença está nessa casa. A presença atrai, a presença transforma, a presença ela traz alegria, a presença ela traz essa santificação, a presença ela traz temor. Deus está em todos os lugares, sim ou não, gente? Primeiro atributo de Deus é que Ele é onipresente. Deus está aqui neste lugar, você sentindo ou não. Você dizendo: eu estou sentindo um arrepio, Deus está aqui, mas eu não estou sentindo arrepio, Deus também está aqui. Deus está aqui, Deus está no Brasil, Deus está no Japão, Deus está em todos os lugares. Porque Ele é onipresente, esse é o atributo de Deus. Mas Deus também está dentro de nós. Nós cremos, nós acreditamos que um Deus grandioso, a partir do momento em que aceitamos a Jesus, reconhecemos a Jesus como um Filho de Deus, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro de nós. Então, nós temos um Deus que mora em mim e em você. É o Deus dentro de mim, é aquele que consola, é aquele que convence do erro.
Você pode vir aqui a essa igreja, você pode escutar diversas ministrações, mas quem vai convencer você daquilo que você está fazendo de errado é o Espírito Santo. Nós temos testemunhos de pessoas que vêm aqui nessa casa, ouvem a palavra e são totalmente transformados. Abandonam drogas, abandonam bebidas, abandonam prostituição. Situações em que nós não temos conhecimento, mas o Espírito Santo sim. E Ele convence essas pessoas em deixar essa vida, em largar esses vícios. Porque pessoas têm se convertido neste lugar. Então nós temos um Deus que mora dentro de nós. Mas temos também a presença de Deus manifesta. A presença de Deus manifesta através de sinais, prodígios e maravilhas. Essa presença manifesta e nós podemos experimentar dela, mas o que nós precisamos fazer é aquietar o nosso espírito. Nós precisamos entender que para experimentar dessa presença manifesta, nós precisamos de santificação. Porque Deus, Ele tem um modo de falar conosco, e Ele é santo. E Ele busca também filhos que busquem ter relacionamentos de santidade com Ele. Essa presença manifesta nós podemos sentir aqui nessa casa, mas nós podemos sentir na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho. Você está lá trabalhando, você está lá pintando, você está lá limpando vaso de banheiro, você está sentindo a presença manifesta de Deus lá. Não se resume ao ambiente, resume-se à sua busca. Amém? Deus se manifesta onde Ele é honrado, igreja. E nós não podemos somente honrar a Deus neste lugar, falar, não, agora eu sou crente. Mas de segunda eu já estou pensando se eu sou. Na terça eu vou pensar, não, na terça pode ser que tem roupa, eu volto a ser crente de novo. Mas na quarta eu vou pensar de novo, não. Nós precisamos honrar a Deus de domingo a domingo. Buscar pela face dEle de domingo a domingo. No Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. A arca simbolizava a presença. 1 Crônicas 13:14 diz o seguinte: por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. A palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento, eles não tinham o Deus que morava dentro de cada um deles. Deus, a presença estava dentro de uma arca da aliança. Aonde a arca era levada, as pessoas acreditavam Deus está ali. E essa arca, durante muito tempo, ela foi roubada, ela foi tirada. E até que um dia, Davi, o rei Davi, descobre: achamos a arca, vamos trazer para a cidade de Davi. E por 3 meses essa arca vai parar na casa desse homem chamado Obed-edom. A Bíblia diz que apenas 3 meses, a presença manifesta dentro daquela casa bastou para transformar aquela família. Bastou para transformar a história daquelas pessoas. Bastou para trazer prosperidade, bonança, fartura para dentro daquela casa. Só que quando Davi sabe que isso está acontecendo na casa de Obed-edom, ele fala: nós temos que trazer a presença de Deus para cá, para Jerusalém, para a cidade de Davi. E Davi manda buscar. Davi manda tirar a arca da casa de Obed-edom. A palavra de Deus diz que Davi leva a arca embora. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, quem já esteve neste lugar da presença, não sabe viver em outro lugar. Davi levou a arca e sabe o que Obed-edom fez? Foi junto. Obed-edom foi junto. Ele falou: peraí. Eu não só quero o que a presença pode me beneficiar. Eu não só quero o que as mãos de Deus podem me dar. Eu quero estar neste lugar. Eu não quero ficar longe da presença de Deus. Davi leva a arca e Obed-edom vai ser porteiro da onde a arca está. Porque ele só queria ficar perto da presença de Deus. Obed-edom, ele sabia e ele honrava a presença de Deus. Só que aqui nós precisamos entender o seguinte: lá em Gênesis, quando Deus diz: haja peixes no mar, Deus ordena um mar.
Deus ordena a origem. A origem, haja vida, haja peixes, mar, encha-se. Quando Deus vai criar as árvores, Ele dá ordem à terra. Terra, frutifique. Se nós tirarmos um peixe da sua origem, que é a água, que é o mar, ele morre. Se nós arrancarmos uma árvore e falar, árvore, agora você vai morar aí nesse lugar árido, você vai morar no deserto, ela vai morrer, porque não é o lugar de origem dela. Nós temos o lugar de origem. Nós temos o lugar de origem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Nós temos o lugar de origem, e se nós nos afastamos desse lugar de origem, nós morremos. Nós morremos. Nós precisamos da presença. Nós precisamos honrar essa presença. Obed-edom entendeu, deixou tudo para trás e saiu em busca da presença. Só que Deus, ele se manifesta onde ele é honrado. 1 Samuel 7, de 1 a 2, traz uma história de uma outra casa que também recebeu a arca da aliança. Diz o seguinte: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca ficou sobre a casa de Obed-edom 3 meses. Obed-edom honrou aquela presença. Ele foi muito abençoado. Da mesma forma, a arca ficou na casa desse homem chamado Abinadab por 20 anos. A Bíblia não relata que houve bênção sobre essa família. Na verdade, a Bíblia relata algo que muitos de nós conhecemos, a história de quando Davi está levando a arca da aliança para a cidade de Davi, e acontece um pequeno desastre no meio do caminho. Enquanto Davi levava a arca em cima de bois, eu acredito que uma pedrinha entrou ali no caminho e a arca quase cai. Uma pessoa com uma boa intenção foi segurar a arca para a arca não cair. E a Bíblia diz que essa pessoa, chamada Uzá, foi fulminado, exterminado. Aquele exato momento em que ele tocou na arca, ele morreu. E aí nós falamos: meu Deus, eu não quero tocar nessa arca. Eu não quero morrer. Olha só, 2 Samuel diz o seguinte: puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante ao Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, lira, tamborim, chocalhos e símbolos. Presta atenção. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, que é o filho de Abinadab, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Algumas traduções diz: por falta de respeito, por falta de imprudência. Igreja, não é o tanto que você conhece a presença, mas é a forma como você a honra. Não podemos ter medo de Deus. Não posso tocar, senão vou ser fulminado. Nós precisamos ter temor. Temor, ter honra. Uzá e Aiô não foram os filhos consagrados e separados enquanto estava ali a arca por 20 anos na casa de Abinadab. O filho que foi separado foi Eleazar. E cadê Eleazar nesse momento? Abinadab, ele não soube trazer o temor e a reverência na vida dos seus filhos, enquanto a presença de Deus estava na casa dele. Nós precisamos entender e trazer para as nossas casas o respeito, o amor e o temor ao Senhor. Amém?
Os nossos filhos não podem ter medo de Deus. Abinadab não soube transmitir aos seus filhos esse respeito, essa reverência. E isso nos mostra que até podemos estar perto da presença, mas não sermos tocadas por ela, por não sermos transformados. Nós não nos tornamos santos por osmose, gente. Amém? Ninguém se santifica por osmose. Não, eu estou do lado de alguém santo, eu já estou santo. Não, não é osmose, é busca. É relacionamento, é intimidade, é renúncia. Jesus curou a muitos, mas Jesus não curou a todos. Apenas uma palavra de Jesus curaria todas as doenças do mundo. Muitos chegaram até Jesus e foram curados, mas nem todos. Vocês estão me entendendo? Muitos também chegaram até Jesus, viram toda a movimentação e foram embora do mesmo jeito. Porque é a reverência, é a honra que faz com que você receba sobre a sua vida a transformação, sinais, prodígios, milagres e maravilhas. A palavra é liberada para todos, mas nem todos vivem a palavra. A presença de Deus precisa ser honrada na terra, como ela é honrada no céu. A segunda verdade que eu quero trazer aqui para vocês é que no céu existe adoração. No céu existe honra a Deus 24 horas, todos os dias, todo o tempo. E se você vem à igreja e não gosta de adorar, eu quero te dar uma notícia. No céu o que mais você vai fazer é adorar. Aqui é só um treinamento. Amém? O que mais tem no céu é adoração. Talvez você chegue aqui, ai, canta demais, canta uma, canta duas, canta três, canta... É um treinamento, é para te ajudar, para quando você chegar no céu você já está acostumado. Amém? Olha só, diz a palavra, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Dia e noite, noite e dia. A principal atividade do céu é o louvor, é a adoração. No céu, os 24 anciãos adoram a Deus, sabe como? A Bíblia diz que existe o trono de Deus e existe 24 tronos ao lado. Lá em Apocalipse 21 fala sobre isso. Os anciãos adoram a Deus lançando as suas coroas. Lançando as suas coroas. Para que nós possamos trazer o céu para a terra, da nossa boca precisa fluir a perfeita adoração. Pode ser em cânticos, em orações, em gratidão, entrega, obediência, fidelidade. Adorar não é somente cantar lindas canções, mas viver cada palavra dessas canções. Amém? Adorar não é dizer para Deus 25 vezes no dia eu te amo, mas demonstrar através dos seus atos o quanto você o ama. Quando você adora dizendo não à sua vontade. Quando você o adora, quando você diz não à sua carne, não aos seus prazeres. Você adora a Deus quando você ajuda o próximo. Quando você renuncia os seus desejos. É uma adoração a Deus. É uma adoração. A coroa, ela significa autoridade. Esses reis, príncipes usam coroas. Esses anciãos, eles lançam as suas coroas diante de Deus. Sabe por quê? Porque o maior nível de adoração é você entender que independente da autoridade dada a você nessa terra, a honra maior sempre será de Deus. Você pode ter autoridade nessa terra, mas a honra sempre vai ser dele. O louvor, a adoração sempre apontará para ele. O que faz grandes homens de Deus caírem, gente? Porque deixaram de apontar a adoração para Deus e começaram a apontar para si mesmo. Olhem para mim e não mais olhem para Deus. Olhem o que eu faço e não mais olhem o que Deus faz. E isso faz com que grandes homens de Deus caiam. Sejam reprovados. Eu quero ser aprovada de Deus. Quem quer ser aprovada por Deus? Eu quero ser aprovada por Deus. Um dia um discípulo chamado Filipe disse assim para Jesus. João 14, 8, 9 disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe,
Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? No versículo 13 ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que Jesus veio fazer nessa terra, gente? Glorificar o Pai. Felipe, um dos seus 12, já estava caminhando um bom tempo com Jesus. Viu Jesus ali, né? Transformando água em vinho. Viu Jesus curando pessoas. E chega uma hora que Felipe olha para Jesus e fala: Jesus, a gente quer tanto ver o Pai. Cadê o Pai? E Jesus olha para ele e fala: não é possível. Você não é crente não? Olhe para mim. Eu sou a própria teologia. Eu sou a própria face do Pai. A minha vida nessa terra veio para glorificar o Pai. Olhem para mim e vejam o Pai. Se eu quero trazer o céu para a terra, eu preciso olhar para Jesus. O que Jesus fez, como Ele fez, o que Ele falou, como Ele agiu. E começar a fazer igual. Eu olho para Jesus, que é a revelação da vontade do Pai encarnada. Nós olhamos para Jesus e falamos: é assim, eu trago o céu para a terra fazendo o que Jesus fez. Fazendo igual. O sobrenatural não é complicado, igreja. Não é complicado. Viver o sobrenatural é mais simples do que você imagina. A grande questão é que é necessário disposição e ação. Muitos querem viver o sobrenatural, mas nem todos estão dispostos a agir. Muitos querem viver milagres, mas nem todo mundo está disposto a chegar a esse momento de depender e falar assim: agora é só um milagre. A gente faz de tudo para não depender do milagre. Mas a gente está pedindo: eu quero milagre. Como? O sobrenatural, ele não é complicado. O sobrenatural não somente fundamenta a sua fé, mas traz uma transformação pessoal. O céu não está em um ambiente, o céu está em você. Amém? O céu está em você. Pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pode? Como assim, pastor? O céu está em mim? Sim. Lucas 17:20 diz assim, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo ali ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em mim. Diga assim: o reino de Deus está em mim. A palavra do Senhor diz que rios de águas vivas fluirão de nós. Aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. O que nós precisamos fazer é nos levantarmos, nos posicionarmos. Jesus, Ele operava, Ele fazia milagres, não para mostrar para ninguém: Ele tem poder. Ele precisa fazer isso para que eles reconheçam que Ele é Filho de Deus. Não. Jesus, Ele operava porque Ele sabia quem era. Jesus, Ele sabia da sua identidade. Jesus fazia a partir de quem era e não para ser alguém. A nossa identidade tem que estar firmada e reconhecemos que somos filhos de Deus. Jesus sabia quem era o Pai. Jesus, Ele se colocou nessa posição de filho. E Ele veio estabelecer as realidades do céu na terra. Foi isso que Jesus fez. Jesus dizia: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Nós olhamos para as maravilhas e tantos milagres que Jesus fez. E Jesus disse: vocês acreditam? Vocês farão coisas maiores. Se vocês acreditarem, vocês farão coisas maiores ainda. O sobrenatural promove o reino de Deus. Talvez você veio nessa noite profética, fala: profeta, já penso, eu vou receber uma profecia, né? Você veio aqui e falou: não, essa é minha noite, eu vou lá porque uma profecia vai ser liberada sobre a minha vida. Amém. Você já recebeu aí a profecia escrita para você. Amém? Glória a Deus. Noite profética é para isso mesmo. É para o sobrenatural vir.
Só que eu quero te dizer algo. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para estabelecer o reino dele nessa terra. Talvez até esse minuto, a sua oração a Deus sempre foi: Deus, qual é o meu propósito de vida? Talvez até esse minuto você não entendia por que você nasceu. Deus, mas eu vim nessa terra para quê? Qual é o meu propósito de vida? Eu quero te dar a sua resposta. Quem quer receber a resposta a esse questionamento que todo ser humano tem? Todo ser humano tem esse questionamento. Por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? Por que eu nasci nesse século? Qual é o meu propósito de vida? E as pessoas muitas vezes tentam encontrar o propósito de vida na profissão, tentam encontrar o propósito de vida tendo muito dinheiro, tentam encontrar o propósito de vida em tantas coisas. E eu quero resumir o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é estabelecer o reino de Deus nessa terra. Esse é o seu e o meu propósito de vida. Nós precisamos fazer valer a pena os nossos 80, 90, 100, 120 anos nessa terra, amém? Tem que valer a pena, gente. E como? Estabelecendo o reino de Deus. A partir de hoje, aonde você pisar, você vai chegar e você vai declarar: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa verdade. Aonde você pisar, você tem que declarar: é chegado o reino de Deus. Qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer ambiente. Eu estava de férias com a minha família. E eu estava ali na piscina do hotel. E nisso me chega uma família com um rádio, sonzão, um monte de bebida. Chegam na piscina. O rapaz até respeitoso falou: tudo bem, tá tocando esse som? Eu falei: ok, né? E aí eu olhei para aquela família e falei: eles são crentes não. Tinha certeza disso. Continuei ali brincando com os meus filhos. Eles tinham também uma filha. E aí eu estava com uma bola, chamei a menina para brincar com a gente. E ficamos brincando. Daqui a pouco a gente foi para um ofurô. Você sabe o que é ofurô, né, gente? Aquela banheirinha mais quente, né? Ofurô, não é ofurô? Jacuzzi, jacuzzi. Sabia que eu estava falando errado, obrigada. Jacuzzi. Entramos na jacuzzi, daqui a pouco essa moça chegou. A mãe da menina chegou. Uma hispana. E aí, oi, tudo bem? Falando espanhol, porque eu falo espanhol, amém? Não falo inglês, mas eu hablo espanhol. E aí eu comecei a conversar com ela e eu falei assim: você é da onde? Ela: eu sou do Chile. Aí eu falei assim: do Chile? Nossa, eu tenho um amigo chileno. Ela: é quem? Eu falei: Vitor Hugo. Ela: Vitor Hugo? Eu conheço. Aí eu: não é possível. Você conhece o Vitor Hugo? Eu falei: mas ele é pastor. Ela: eu conheço. Aí na hora me deu um chute. Eu falei: é crente desviada. Conhece o Vitor Hugo, mas está agindo desse jeito, crente não é. Então deve ser desviada. E aí eu comecei a conversar com aquela moça e ela dizia assim para mim: ela, na verdade, quando eu era criança, minha mãe me levava para a igreja. E aí um dia eu estava na igreja e esse pastor aí, um profeta, né? Foi muito usado por Deus e eu lembro dele. E eu falei para ela assim: mas por que você saiu da igreja? Ela: muitas situações aconteceram na minha vida. As pessoas, né, são difíceis. Eu: é sério? Pensei que era só em Tampa. Tô brincando. E ela falou assim: não, mas eu tenho Deus na minha vida. Não preciso ir para a igreja. E aí eu olhei para ela e falei assim: sério, mas você então tem fé? Ela: tenho. Eu falei: você tem fé porque a sua mãe te levou, certo? Ela: é. Eu falei: e a sua filha? Aí eu vi que estava difícil com ela, joguei para a filha, né? E a sua filha? Você já levou ela na igreja? Ela parou, pensou: não. Eu falei: então, para que ela seja adulta e tenha o entendimento de quem é Deus, você que é mãe tem que levar ela para a igreja. Gente, eu estava dentro do que mesmo? Da jacuzzi, eu sempre confundo. Eu estava dentro da jacuzzi conversando com a moça, evangelizando aquela mulher em um outro idioma. Daqui a pouco ela me disse assim, ela falou assim: posso te falar uma coisa? Quando a gente estava vindo para cá, eu entrei no carro
Na hora que eu sentei no carro, eu senti uma vontade de orar. Eu, sério? E eu orei para Deus para nos proteger. Quando meu namorado olhou para mim, ele disse assim: o que você está fazendo? Ela falou: nada, você não entende. Quando nós estávamos chegando aqui nesse hotel, um caminhão veio de frente ao nosso carro. E por pouco ele bate de frente. Não era para eu estar aqui. E aí eu olhei para ela e falei assim: você crê que Deus te livrou da morte? Ela olhou para mim e disse: eu creio. Ah, gente, era tudo que eu precisava. É chegado o reino de Deus sobre a vida daquela mulher. E eu olhei para ela e falei assim: posso orar por você? E ela foi saindo dali, eu falei: ela pode, né? Não, mas agora. Ela olhou: aqui? Aqui dentro. Toda constrangida, ela pode? Aí eu falei: você pode fechar os seus olhos, põe a mão no seu coração? Coloquei as mãos sobre a cabeça dela. Primeiro eu falei: Espírito Santo, por favor, que não manifeste nenhum demônio aqui agora. Porque se manifestar, como que eu vou tirar essa moça daqui afogando? Então, por favor. Ela estava dentro da banheira lá, gente. E eu sentada na bordinha. Eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça daquela moça com tanta autoridade. E eu comecei a declarar e a dizer para ela que Deus tinha um plano na vida dela. Que Satanás quis roubar, quis matar, mas Deus tinha um plano, por isso que Deus tinha livrado ela. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Gente do céu. Eu orei em português, tá? Eu falei: posso orar em português? Porque orar em espanhol não vai dar bom. Mas eu sei, o Espírito Santo tocou na vida daquela mulher. Nós terminamos aquela oração, eu dei um abraço nela apertado, ela me segurou apertada. E nós continuamos a nossa vida. Mas eu sei que uma semente foi plantada no coração dela. Calma. O reino de Deus chegou na vida dela. Eu estava indo ministrar no Shine lá em Connecticut, no avião, sozinha. Sou fleumática, gosto de ficar sozinha às vezes. Quem mais? Estava ali sozinha, meu iPad. Tinha uma indiana sentada do meu lado. Aí daqui a pouco ela quis puxar assunto comigo, né? E aí a gente que fala um pouquinho de inglês, a gente fala do clima, da comida, tudo que a gente sabe. Aí daqui a pouco ela: você está estudando o quê? Aí eu olhei e falei: eu sou pastora. Eu vou ministrar em uma igreja, eu vou pregar para mulheres. Aí eu falei: você sabe quem é Jesus? Aí ela: não. Quem é Jesus? Uma indiana falando aquele inglês comigo, perguntando quem é Jesus para mim, dentro do avião. Me deu um desespero. Como eu vou expressar quem é Jesus para essa mulher em outro idioma? Eu parecia criança. Jesus is love. Jesus is my life. Jesus is my father. Jesus is Jesus. Jesus is my forever. Eu comecei a soltar um monte de Jesus é. Parecia uma criança. Era tudo que eu sabia. Mas o meu coração continuou queimando. E eu falei: Espírito Santo, ou agora o Senhor destrava a minha língua para o inglês, ou me dá uma outra estratégia. E aí acabaram as palavras e ela ficou quietinha. E eu ali com o Espírito Santo, o Espírito Santo falou: escreve. Abre o seu Google Tradutor e escreve tudo que eu vou te dizer. Gente, eu parei de estudar e comecei a escrever tudo que ele me dizia. E no avião não tinha internet. Quando o avião começou a descer, traduziu. E eu olhei para ela e falei assim: você pode ler isso daqui? E aí ela pegou, claro, começou a ler. Começou a chorar. Deus me dizia para falar para ela. Eu via como se fosse uma cômoda e várias cartas e vários sonhos que ela tinha colocado ali. E ela tinha arquivado muitos sonhos. O Espírito Santo dizia que o Espírito Santo estava trazendo do passado muitos sonhos que tinham sido esquecidos. E era alguma coisa relacionada ao pai dela que eu já não lembro mais. Quando aquela mulher começou a ler, eu vi que ela estava chorando. Eu falei: Espírito Santo, obrigada. Porque o Senhor não precisa de uma língua fluente. O Senhor não precisa de nada. O Senhor precisa da nossa disposição. E quando ela olhou para mim, ela tem que so much, ela me deu um abraço chorando. E eu falei para ela assim: você pode até não conhecer Jesus, mas Ele sabe quem é você. Para que você nunca se esqueça desse momento, eu tirei o anel que eu estava usando e eu entreguei para ela. Eu falei: você vai levar esse anel para que você nunca se esqueça que Jesus te conhece. Amém?
Chegado o reino de Deus na vida de uma indiana. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. O Senhor só precisa da nossa disposição. É no inglês, é no espanhol, é no português, é no mercado, é na fila do banco, é comprando frango, é comprando carne, é comprando verdura. Não importa. O Senhor só precisa da nossa disposição. De nós chegarmos e falar: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Coloque-se de pé nesta noite. João Batista declarava o seguinte: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Paulo dizia: mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. No reino de Deus, não existe separação entre Deus e o homem. No reino de Deus não existe lágrima, luto, pranto. No reino de Deus não existe morte, dor, sede espiritual. No reino de Deus não existe sujeira, não existe templo, porque Deus é o próprio templo. No reino de Deus não existe maldição. O eterno reino de Cristo não terá fim. E Mateus 10, 7, 8 diz: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus nos ordena: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dá. Será que nessa noite você pode dizer: Senhor, conta comigo? Quem aqui pode dizer? Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, conta comigo. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer parceria com o Senhor. Eu quero ser parceiro, eu quero expandir o teu reino. Quem aqui nessa noite pode dizer: realmente eu entendi qual é o meu propósito de vida? Eu vim nessa terra representando um reino, e quando nós representamos um reino, nós recebemos autoridade, nós recebemos poder. E nessa noite, para que você possa representar o reino de Deus, o Espírito Santo vai derramar poder sobre as nossas vidas. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Você que fala em línguas, comece agora a manifestar o reino de Deus nessa terra. Comece a manifestar o reino de Deus nesse ambiente. Tudo que nós precisamos é de autoridade e poder. Autoridade e poder, e é isso que o Senhor nos dá. Nós representamos o reino de Deus nessa terra. Nós representamos um nome nessa terra, e é o nome de Jesus. Aonde pisamos a planta dos nossos pés, nós vamos declarar: é chegado o reino de Deus. E quando nós declaramos isso, nós estamos declarando: o governo absoluto de Jesus chega sobre essa casa. O governo de Jesus absoluto chega sobre a sua vida, sobre essa família. Nós anulamos todo o governo das trevas e nós declaramos o reino de Deus. Assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. Levante a sua voz em oração e adoração. Vamos, igreja. Vamos, Lagoinha, levante a sua voz. Levante a sua voz. Nossos ouvidos espirituais, Senhor, derrama sobre nós autoridade, derrama sobre nós poder. Nós queremos, Senhor Jesus, viver no sobrenatural, de forma natural, Pai. Reba, chore, canta, reba, lava, 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 chore, canta, reba, lava, lava. Reba, lava, lava, chore, canta, reba, lava, lava. Eu declaro poder sobre a sua vida. Eu declaro poder sobre a sua vida.
Você que ainda não fala em línguas, levante as suas mãos. Você que não fala em línguas, você que fala em línguas, pode levantar as suas mãos bem alto. Você que não fala em línguas, levante as suas mãos. Você que está ao lado dessa pessoa com as mãos levantadas, e você que já é batizado no Espírito Santo, você vai impor suas mãos e você vai orar por ela agora. É uma noite de impartição, é uma noite de compartilhar o poder que está sobre a sua vida, sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã. Se você não fala em línguas, levante as suas mãos. Seja batizado nesta noite. Receba poder do alto, receba poder do céu, para que você represente o reino de Deus nessa terra. O Senhor quer usar a sua vida para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Levante as suas mãos. Vamos, igreja, comece a orar agora. Tem gente lá atrás com as mãos levantadas. Quem fala em línguas pode sair do seu lugar. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos orar, vamos declarar o reino de Deus. Vamos declarar poder, vamos declarar unção, vamos declarar autoridade sobre a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Não é um, dois, nós somos a igreja do Senhor. Ele quer nos usar para expandir o reino de Deus dele. Declare com autoridade, ore com autoridade, derrame poder sobre a vida dessa pessoa. Reba, chore, cantareba, lava, chore, cantareba, lava, 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 chore, cantareba, lava. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Batiza no Senhor, batiza no Senhor. Enche-nos até transbordar, enche-nos até transbordar. Reba, lava, chore, cantareba, lava, 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 chore, cantareba, lava, 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 cheio. Reba, lava, 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 chore, cantareba, lava, 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 chore, cantareba, lava, lava. Mais Espírito Santo. Receba agora, receba poder do alto. Receba poder do alto, receba poder do alto. Reba, chore, cantareba, lava, lava, chore, cantareba, lava, lava, che. Não tenha medo, não tenha medo. Receba agora poder do alto sobre a sua vida. Um revestimento de poder, revestimento de poder. Reba, chore, cantareba, lava, 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 chore, cantareba, lava. É o poder Yeshua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder Yeshua, é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder. Sobre nós, Senhor. Essa é a nossa oração. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nós honramos a tua presença nesta casa, Pai. Nós adoramos o teu santo nome. Lançamos, Senhor, as nossas coroas. Lançamos, Senhor Jesus, os nossos títulos. Lançamos aos teus pés, Senhor. Lançamos aos teus pés nesta noite tudo que temos ou que somos. Apontamos a honra a ti. Olhem para nós, vejam a Cristo, mas nós apontamos a honra a ti, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, nos envie, Pai. Nos envie, Senhor Jesus. Pessoas vão começar a te procurar. Pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente e a perguntar o que você tem. O que você tem, porque você é desse jeito. E você vai dizer: é o poder de Deus, receba também.
Você vai colocar a mão. Eu vejo homens. Reba, chore, canta, reba, lava, lava, che. Eu vejo homens na obra, no campo ali da obra, colocando as mãos sobre as pessoas que estão trabalhando junto com você. E aquelas pessoas sendo ali batizadas com o Espírito Santo. Reba, chore, canta, reba, lava, chere, canta, reba, lava, che. Eu vejo como areia, eu vejo como brick. E as pessoas ali sendo tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Reba, chore, canta, reba, lava, lava, chere, canta, reba, lava. Levante-se nesta noite. Receba poder do alto, receba autoridade do alto. Cumpra o seu propósito nessa terra. Represente o reino de Deus. Reba, chore, canta, reba, lava, estenda suas mãos assim à frente. Estenda suas mãos, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Pai, poder e autoridade sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eles viverão o sobrenatural de forma natural, de forma simples. Eles verão milagres, prodígios e maravilhas acontecendo dentro da casa deles. Eles verão, Senhor Jesus, a manifestação do seu poder, Pai, através da vida deles. Você que diz, mas eu, Deus, como assim eu sei tão pouco, eu te conheço há tão pouco tempo. Sim, o Senhor quer usar a sua vida. Levante-se nesta noite. Levante-se nessa noite. Se posicione. Você só precisa ter fé. Você só precisa acreditar. Feche as suas mãos como um ato profético. Senhor, nós levamos nesta noite, Pai, para as nossas casas. Nós levamos nesta noite coragem, autoridade e poder do alto para pisar em serpentes e escorpiões, para colocarmos as nossas mãos em enfermos, para ressuscitar mortos, Pai, e que o teu reino se estabeleça nessa terra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Aleluia!